Olá, meus amigos, eu espero que vocês estejam bem. Gente, trabalhando tanto tempo com sucata, mais de 30 anos que eu trabalho com sucata, eu e meu marido, a gente vê tantas histórias, a gente aprende tanta coisa. E hoje eu vou compartilhar com vocês uma história de um rapaz que, por muito tempo, ele veio lá no nosso depósito e ele trazia papelão e a para-limpa de uma empresa que ele trabalhava, ele era vendedor, né? Ele era aquele tipo de vendedor que era motorista também, então ele ia nos mercados, ele mesmo fazia o pedido, ele que repunha nas gôndolas, ele fazia as entregas, então ele era uma multinacional e ele ganhava muito bem e sempre ele trazia ali no nosso depósito os materiais que sobravam, caixas, né, as aparas limpas e a gente pegou uma amizade, né? E depois de muitos anos ele vendendo ali pra gente, um dia ele chegou e disse que foi dispensado da empresa, que a empresa estava fazendo um corte e que ele também foi mandado embora e ele estava muito desanimado, né? Ele estava muito chateado de ter sido mandado embora daquela empresa, afinal ele ganhava um bom salário, porque ele acumulava função, né, de motorista e vendedor. Então, ele ficou muito desanimado. Aí, com o dinheiro que ele recebeu da indenização, ele comprou uma casa, ele ficou sem dinheiro e ele vinha lá conversar com meu marido, ele gosta muito de conversar, gosta muito de aconselhar as pessoas. E ele dizia que ele queria empreender, mas ele não tinha dinheiro e ele perguntou para meu marido o que ele achava dele vender doces e queijo, ir lá para o lado de Minas e trazer esses produtos para vender aqui na nossa cidade. Aí meu marido falou assim: tenta fazer isso, você já tem experiência com vendas, então eu acho que é possível você empreender, né, nessa área. E foi assim que ele fez, ele começou a vender, a buscar esses produtos e a vender ali na região. Ele passava sempre, toda semana, oferecendo para nós, para os nossos funcionários. Mas no começo ele estava muito desanimado. Ele conversava com meu marido e ele dizia que ele estava desanimado e que ele ia procurar emprego, mas para achar um emprego que ganhasse o que ele ganhava naquela empresa ia ser meio difícil. Mas ele mesmo assim ele foi seguindo e aí um tempo ele andou sumido, né? Porque ele começou a vender os produtos lá na garagem da casa dele, ele fez uma lojinha e começou a vender. E há algum tempo atrás ele apareceu de novo lá procurando algumas prateleiras, algumas coisas que ele pudesse agregar assim lá na sua garagem, né, para ele guardar as mercadorias, que sempre na sucata a gente vê coisas muito boas, né? E ele levou algumas prateleiras, algumas folhas para fazer prateleiras, né? E aí esses dias ele veio lá dizendo que ele ia alugar, ele estava alugando um salão porque ele começou a vender muito produto e ele estava muito animado, muito assim empolgado com a clientela que ele formou, né? Vendendo queijo, vendendo doces, vendendo temperos. E aí ele estava alugando um salão para ampliar o seu negócio, porque ele disse que ele estava muito animado. Então ele viu umas prateleiras lá, umas prateleiras de padaria, e como ele montou tipo uma mercearia, ele achou muito interessante, né? E a gente falou o preço, ele achou que estava bom, porque para fazer móveis de de padaria ou de mercearia fica muito caro, né? E aqueles móveis estavam muito bons, né? Aquelas gôndolas, prateleiras estavam muito boas. E foi assim que ele comprou aquelas prateleiras e agora ele está montando o seu comércio maior, né? Que está crescendo. Então, gente, a gente não precisa ter alguma coisa para fazer acontecer. A gente pode fazer acontecer com aquilo que a gente tem. Uma vez eu contei aqui no meu canal a história da minha mãe, que um dia ela foi
ela tinha um jogo de lençol que ela ganhou de presente e a gente estava assim passando uma situação muito difícil. E ela foi em algum lugar, não me lembro aonde, e vendeu aquele para alguém e vendeu aquele jogo de lençol. E com o dinheiro ela comprou muitas frutas e fez uma barraquinha de suco em frente da nossa casa. Quando a gente morava em São Paulo, a gente morava em frente de uma escola e ela fez uma barraquinha de suco. Ela batia o suco no liquidificador, espremia o suco de laranja e começou a vender sucos na frente de casa. E assim, eu era muito pequena ainda, mas eu me lembro do meu pai montando uma portinha para a gente vender sucos, e por muito tempo a gente ganhou a nossa vida daquele jogo de lençol que minha mãe vendeu e que ela começou a vender os sucos. E no caso dessa pessoa também, com assim um dinheiro que ele tinha, com algumas coisas, algumas móveis que ele achou no ferro velho, que ele montou ali na sua casa, né? Algumas prateleiras. Agora ele já está alugando um salão e já está ampliando o seu negócio. Eu tenho fé e esperança que um dia ele possa ter uma grande mercearia ali no nosso bairro e que ele possa ser um grande empreendedor, possa ter um salário muito bom para manter sua família, porque é só isso que a gente quer, né? Viver uma vida com dignidade. Então, gente, na sucata acontecem essas coisas. Eu mesmo tenho um parente meu que ele era um grande empreendedor, um grande sorveteiro, e ele alguns negócios errados e ele veio à falência e ele assim caiu tanto que ele precisou começar do zero. E aí foi num depósito de sucata que ele encontrou uma máquina de fazer sorvete. E ali a máquina tinha alguns problemas, ele mandou arrumar, né, os problemas que a máquina tinha. E com uma máquina que ele comprou na sucata, ele começou a fazer sorvete de novo, ele que já tinha sido um grande sorveteiro. E ele começou a fazer sorvete de novo, e ele se ergueu, e hoje em dia ele já tem 3 sorveterias muito boas. Então, gente, a gente não precisa ter, né, algo para a gente fazer alguma coisa, a gente tem que fazer algo com aquilo que a gente tem. E se a gente for esperar até a gente ter dinheiro, até a gente ter o lugar certo, até talvez o nosso sonho nunca se realize. Então, tudo que a gente precisa muitas vezes é dar o primeiro passo e fazer alguma coisa com aquilo que a gente tem. Espero que isso motive você que está assim naquela vidinha, tentando com aquela vontade de empreender, fazer alguma coisa com o que você tem. Porque talvez se você tiver muita coisa, você não tenha coragem de fazer nada, né? Talvez você prefira ficar naquela zona de conforto. E talvez nessa época que a gente não tem nada, a gente usa aquele pouquinho que a gente tem para fazer alguma coisa e muitas vezes dá muito certo. Tá bom? Uma boa semana para todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.